Boa tarde a todos, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje estamos aqui para mais uma aula sobre conservação do solo e da água. Hoje nós vamos aprender a determinar a declividade. A declividade do solo é um parâmetro que influencia grandemente na erosão. Solos com maior declividade, nas mesmas condições, tendem a ser mais erodidos do que solos com menor declividade. Na aula de hoje, vamos ter uma breve introdução sobre a declividade, vamos aprender sobre classificação do relevo e sua relação com a erosão, vamos aprender a determinação da declividade em glebas de terra, vamos falar um pouquinho sobre os princípios e equipamentos utilizados, vamos fazer alguns exercícios de determinação da declividade, vamos relacionar a declividade com os temas atuais importantes. O Sistema Brasileiro de Classificação do Solo classifica o relevo em 6 classes. Essas classes de relevo elas são classificadas de acordo com a declividade, onde eu tenho relevo plano, onde a declividade de 0 a 3%, relevo suave ondulado, a declividade de 3 a 8%, relevo ondulado com declividade de 8 a 20%, forte ondulado com declividade de 20 a 45%, montanhoso com declividade de 54 a 75% e escarpado com declividade maior do que 75%. A declividade, ela é a relação entre o espaçamento vertical dividido pelo espaçamento horizontal vezes 100. Essa é a declividade expressada em porcentagem. Para uma determinada declividade, por exemplo, de 4%, isso significa que a cada 100 metros caminhado, eu tenho uma queda, de 4 metros nesse perfil do solo, nessa gleba. Dentre os equipamentos mais utilizados para a determinação da declividade estão o nível tipo pé de galinha, o nível tipo trapézio, o nível de borracha, o clinômetro tipo Albany, o clinômetro de bússola, entre outros. Esses são os equipamentos mais utilizados. O nível tipo pé de galinha é um equipamento feito com madeira, onde se usa 3 sarrafos de madeira, um pêndulo e uma corda de pedreiro, uma linha de pedreiro. Esse nível pé de galinha de fácil construção pode ser feito em vários tamanhos, sendo o mais comum de 2 a 3 metros de largura. A medição da declividade para o nível pé de galinha, ela é feita da seguinte forma. Você escolhe o local de terreno que você quer medir. Por exemplo, agora temos aqui um terreno com 10 metros de declividade, de comprimento. Então eu vou medir com o nível pé de galinha com 2 metros. Se eu tenho 10 metros, eu vou ter então que fazer 5 medidas. Essas 5 medidas, com o nível pé de galinha, eu vou medindo os espaçamentos verticais de cada uma dessas medições. Então aqui é um exemplo, me posiciono acima do terreno, na parte mais alta, coloco o nível pé de galinha no nível, coincidindo com o nível, coincidindo com a marcação central feita na tábua do nível tipo pé de galinha. Quando o equipamento estiver no nível, eu meço o espaçamento vertical que ficou entre a madeira e o solo. Esse é meu espaçamento vertical. Eu faço
essas medições diversas vezes, medindo os espaçamentos verticais de cada uma dessas visadas, fazendo a avaliação, até fazer as 5 medições. Quando terminar as 5 medições, eu vou ter então os 5 espaçamentos verticais medidos e multiplico, né, para achar o espaçamento vertical, eu somo os espaçamentos verticais, então eu tenho o espaçamento vertical dessa área. E para achar o espaçamento horizontal, é só multiplicar, no caso desse nível tipo pé de galinha, eu tenho 2 metros, ele é feito com 2 metros, então é só multiplicar o número de medidas por 2, que eu vou ter então o espaçamento horizontal. Se eu fiz 5 medições, 5 vezes 2, 10 espaçamento horizontal. Também o equipamento de fácil construído com alguns sarrafos e um nível de pedreiro. A sua construção ela pode ser feita em 2 ou 3 metros, dependendo do gosto do medidor. A sua utilização no campo é de fácil utilização, similar ao nível pé de galinha. Por exemplo, aqui meu terreno com 10 metros, eu escolho o local de maior declividade do terreno e venho fazendo as medições nesse terreno. No caso aqui, se eu tenho 10 metros, tem um nível de tipo trapézio de 2 metros, então vou ter que fazer aproximadamente 5 medições. Então eu faço as 5 medições e depois disso eu tenho então os espaçamentos verticais e também o espaçamento horizontal. O nível de borracha também é um equipamento bastante utilizado para medição de declividade. É um equipamento de fácil construção, podendo ser construído com 2 sarrafos de madeira, uma mangueira de pedreiro, que pode ter de 10 a 20 metros, e para facilitar a medição pode-se utilizar 2 fitas métricas que são pregadas diretamente na madeira, facilitando a observação e medição da declividade. Sua utilização no campo também é bastante simples, precisando de 2 operadores. Os 2 operadores direcionam, né, esse equipamento. No caso aqui um exemplo para medição de um terreno aqui de 10 metros, eu tenho aqui um nível de borracha que foi construído com a mangueira de pedreiro de aproximadamente 10 metros, então eu vou ter que fazer 2 visadas, né? 1 ou 2 visadas, dependendo do local. Então, fazendo aqui 2 visadas, 2 medições, eu meço o primeiro nível, né? Eu obtenho então o primeiro espaçamento vertical e o primeiro espaçamento horizontal. Lembrando que o ideal é que se faça a medição do espaçamento horizontal sempre com a fita bastante esticada no nível da água. Então eu posiciono a fita métrica no nível da água, vamos supor que a água estivesse aqui nesse ponto, eu posiciono a fita métrica nesse nível, o segundo operador posiciona a fita métrica também no nível da água e vocês façam a medição, porque assim vocês terão uma boa precisão na obtenção do espaçamento horizontal. Faça a segunda medição e aí eu tenho então o espaçamento horizontal e o espaçamento vertical, somando o espaçamento vertical 1 mais o espaçamento vertical 2, obtenho o espaçamento vertical, e o espaçamento horizontal, somando o horizontal 1 mais o horizontal 2. O clinômetro também é um equipamento bastante utilizado para medição de declividade, podendo ser adquirido em locais de material de pedologia ou de topografia, sendo equipamento de fácil utilização, fácil transporte. O custo é relativamente barato e sua utilização pode ser feita facilmente utilizando apenas o aparelho e uma haste de observação. O clinômetro é composto
de uma haste onde eu tenho as medidas em graus, localizada aqui, e também onde eu tenho as medidas em porcentagem, localizado aqui. As medidas podem ser em graus. Quando ser feitas em graus, eu posso medir tanto os graus como o minuto, que é dado aqui nessa parte, como posso medir diretamente a medida em porcentagem do terreno. A sua utilização no campo ela é bastante simples, precisando de um operador e de um outro ajudante para segurar a haste de observação. Então, antes de fazer a medição, a observação, você faz a marcação de um ponto na haste de observação na altura da sua visada. Então, se eu vou fazer a utilização do equipamento, eu uso, então, a fazer a marcação na altura da minha visada. Me posiciono na parte mais alta do terreno ou mais baixo. O clinômetro ele pode medir tanto para cima como para baixo, não tanto faz. Então me posiciono na parte mais alta, peço o ajudante que vai segurar a haste para se posicionar na parte mais baixa ou mais alta, tanto faz, né? E aí então faço a visualização desse ponto com o clinômetro, colocando o clinômetro no nível, o nível do clinômetro. Depois que eu tiver colocado o clinômetro no nível, então eu faço a observação da declividade em graus e em porcentagem. A leitura no clinômetro ela é bastante simples. Nessa faixa aqui eu faço a leitura em graus. Nessa faixa aqui eu faço a leitura em minutos. E nessa faixa aqui eu faço a leitura em porcentagem. Então, aqui eu faço a leitura em graus, graus e minutos, e aqui em porcentagem. Se a leitura foi feita, a medição foi feita e essa é a leitura que se apresenta, qual é a leitura atual? Pela observação, então, eu olho a escala de graus, primeiramente, e vejo onde a linha central, o zero, coincidiu com o eixo dos graus. Então, aqui no caso, ele coincidiu com 4 graus, né? Como pode ser observado no detalhe abaixo. Então, a medida da quantidade em graus é 4 graus. Observando a escala de medição de porcentagem, é possível observar que a medida é de 7%, pois a leitura foi de 7%. A bússola, clinômetro de bússola, também pode ser um equipamento bastante utilizado para medição de declividade. Como ele é um equipamento que dá uma leitura um pouco mais imprecisa do que o clinômetro de tipo Albany, então a leitura do clinômetro tipo Albany é preferível para marcar declividade. Porém, a bússola também é um equipamento bastante prático e muito utilizado em topografia para determinação de declividade para nível de classificação e etc. O nível óptico também é um equipamento bastante utilizado para medição de declividade. Ele é composto do nível, da mesa de estabilização, a mesa que ele sustenta ele, e da baliza. Para sua medição de declividade, precisa de um profissional bastante treinado na utilização do equipamento. A sua medição ela é mais precisa do que o clinômetro e do clinômetro tipo bússola também. Ele tem o seu irmão mais novo, que é o nível a laser.
utilização do nível óptico é bastante simples. O operador, depois de colocar ele na mesa estabilizadora nivelado, faz a leitura dos 3 pontos, fio superior, fio médio e fio inferior. A leitura desses 3 pontos é para você ter a diferença de nível entre um ponto e outro, pela leitura do fio médio, e o fio superior menos o fio inferior vezes a constante do aparelho, você tem então a distância, né, de leitura. Então, você tem, então, a partir desse equipamento, você consegue medir tanto a diferença de nível, como também a distância dos pontos de leitura. Cada aparelho tem uma constante. Normalmente, essa constante do aparelho, K, ela é 100, na maioria dos aparelhos. Então, se você fizer a leitura em centímetros, né, então, fio superior menos o fio inferior vezes, no caso aqui a leitura em metros, vezes 100, você tem então o espaçamento horizontal, né, da leitura, do aparelho até a mira. Então, o operador do nível óptico faz a leitura do equipamento, aqui, fazendo a leitura do fio superior, fio médio e do fio inferior. E aqui nós temos um exemplo mostrando o balizador segurando a baliza no primeiro momento. Então, o balizador se posiciona no topo do terreno, vocês posicionam o nível óptico no centro, onde vão fazer a medida, faz a leitura da ré, onde você vai ter o seu parâmetro, né, onde aqui esse é o ponto inicial da leitura, então nesse ponto aqui, e depois, no segundo momento, vocês façam a leitura, né, uma leitura para frente, sem movimentar o aparelho, façam a leitura, né, no outro ponto, com o balizador no final do terreno, onde vocês querem medir a declividade, e façam a leitura do fio superior, fio médio e fio inferior. A leitura desses pontos vai me dar o espaçamento vertical, né, essa diferença de nível entre esses dois pontos aqui, e também eu vou ter a distância 1 e a distância 2 desses dois pontos. O somatório dessas duas distâncias, eu vou ter a distância horizontal, espaçamento horizontal. Esse espaçamento horizontal, dividido pela diferença de nível, vai ser então a minha espaçamento horizontal. Espaçamento vertical dividido pela diferença de nível vezes 100, eu tenho então a minha declividade e porcentagem. Estarei colocando aí para vocês alguns vídeos mostrando os detalhes e utilizações dos equipamentos no campo, né, mostrados anteriormente. Propiedad del señor Multies, que es dueño del Pesca y Pague acá en Caraguataí. Productor, es un productor, bueno, piscícola, pero también tiene actividad forestal y tiene ganadería. Y justamente como está intentando intensificar la actividad ganadera, está con intenciones de producir forraje con la plantación con el cultivo de pasto elefante por un lado y de maíz por otro, como para hacer engordes de animales, ¿no? Entonces el productor habilitó la tierra, tenía una plantación de pino, extrajo el pino y preparó el terreno, como se puede ver, con la intención en este lote de plantar pasto elefante. Entonces fue idea del productor, me parece muy bien intencionada y acertada, de decir, bueno, arrancar el cultivo de pasto elefante sistematizando el predio, o sea, tratar de hacerlo siguiendo el cultivo con curvas a nivel, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando la idea y la intención del productor, hemos decidido venir con alumnos de la facultad a hacer una práctica con la cátedra de producción vegetal
Y bueno, se han hecho presentes los chicos, han venido con el vehículo de la facultad y hoy estamos haciendo la práctica de instalación de marcación de curvas a nivel. Le hemos traído 3 aparatos diferentes de distinto nivel de tecnología y de costo, algunos muy simples como el nivel tipo A, el nivel de manguera y el que están utilizando los chicos, que es un nivel ya más sofisticado, que es el nivel óptico, que consta del nivel de un trípode y una vara telescópica, ¿no? que es la que se usa para definir la altura. Bueno, en este momento los chicos están haciendo la práctica, han ubicado el nivel y están definiendo los puntos que van y marcando con tacuara los puntos que van uniendo la curva a nivel, que son puntos que están ubicados aproximadamente a la misma altura, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la curva de nivel no es otra en este caso, como se trata de un predio con una forma topográfica y un comportamiento de pendiente muy regular, la idea por ahora es trazar una curva a nivel madre, que el productor la va a usar de referencia para hacer el cultivo del pasto elefante. Entonces, él lo que va a hacer a partir de ahora, utiliza esa curva madre, y a partir de ahí cada hilera de plantación la hace siguiendo esa curva inicial, digamos, ¿no? Entonces, con eso lo que logramos es que cada hilera de plantación se va a transformar en una barrera a posibles desarrollos de procesos de erosión hídrica, ¿no? Porque sabemos que en Misiones, por el clima que tenemos, el relieve que tenemos, a veces los suelos, de acuerdo al uso que tuvieron, pueden estar con cierto nivel de compactación y a veces las lluvias son tan torrenciales que no toda el agua llega a ingresar y puede haber escurrimiento superficial. Entonces, la idea al plantar en curva de nivel es que cada hilera de pasto de elefante se transforme en una barrera a posibles procesos erosivos. Hemos evaluado la pendiente del terreno, es una pendiente de aproximadamente 6%, lo que en realidad, por el tipo de ambiente en el que estamos hablando, requeriría de algún tipo de obra, aparte de la marcación de la curva a nivel, de implementar algún tipo de obra como cultivo de consolidar curvas de nivel cada 20-25 metros con algún cultivo, o si no, realizar obras ya con un poquito más de mayor costo, como son camellones, ¿no? Pero requiere maquinaria y la conformación ya, porque el camellón es un montículo de tierra, ¿no? Y a eso se suele dar algún cierto grado de inclinación, ¿no? Cuando se traza la curva a nivel, se ubica la curva de tal manera de darle una cierta inclinación que no debe pasar del 4 por 1000 o 0,4% de inclinación, cosa de que si llega a haber algún riesgo de erosión porque puede haber escorrentía, porque se acumula agua, porque no logra ingresar toda, tenga la posibilidad de ser despedida hacia un lado, hacia un lateral del campo de una manera no erosiva, ¿no? Entonces se le suele dar un cierto nivel de inclinación. Bueno, por ahora es lo que se está haciendo y las curvas de nivel, generalmente una vez que están trazadas, se procede a lo que se denomina la suavización de la curva, porque obviamente que el terreno tiene ciertos desniveles que lo va captando la regla, cada vez que ubicamos la regla graduada para definir la altura, y nos queda una curva con cierto grado de irregularidad que en realidad, para no complicar a las actividades posteriores, como pueden ser aplicar algún tipo de cincel o subsolador o a la plantación misma, de suavizar la curva. Entonces algunos puntos se corrigen, cosa de que la curva no quede tan irregular, ¿no? Es una tarea que simplifica un poco lo que es el trazado de la curva para las tareas futuras. La verdad que trazar una curva de nivel no hace falta ninguna ciencia, es simplemente conocer los aparatos que hay, que ya te digo, algunos son tan caseros como 3 maderas clavadas, ¿no es cierto? Es algo tan sencillo como eso y simplemente aprender a usarlo. Cualquier productor que conozca ese tipo de implementos lo puede fabricar él mismo y utilizarlo él mismo sin necesidad de ninguna asistencia técnica, sin ninguna capacitación en particular. El problema es que muchas veces ni siquiera se conoce el nivel tipo A, que son 3 maderas con 3 clavos, una tanza y una tuerca.
digamos, ¿no? Es tan sencillo como eso, no requerís otro tipo de material. Por ahí sí, las maderas tienen que tener alguna especificación porque tienen que tener alguna dimensión en particular, cosa de que cuando se mida la curva no genere errores. Pero son cosas demasiado simples, ¿no? Que yo creo que el problema ha sido de que no se han divulgado lo suficiente, no se ha exigido la implementación y no se ha incorporado. Entonces es muy difícil ver que hagan cultivos anuales, por ejemplo, siguiendo curva de nivel. Muchas veces las plantaciones mismas de yerba mate no están cultivadas en curva de nivel. Y eso ha traído graves problemas de degradación en los suelos por erosión hídrica, digamos, ¿no? A gente às vezes discute muitas ferramentas e a gente tem aqui aproveitado a feira para mostrar que não é desculpa para não se fazer conservação de solo quando não se tem tecnologias mais sofisticadas na propriedade. Claro que um nível de precisão, né, às vezes não está ao alcance do produtor e ele depende, e nós queremos a independência do agricultor. O agricultor não pode depender do técnico da Emater para ir lá marcar uma curva de nível, para ele tirar uma água da propriedade, ou fazer um açude, né, nivelar. Questões mais práticas ele tem que ter essa autonomia, né? E esse sistema aqui que é muito simples, que é o famoso pé de galinha, que esse aqui não é o pé de galinha é um triângulo, né? Mas esse aqui faz a mesma situação do pé de galinha, de fácil construção. Esse aqui é um pouco mais enfeitado porque a gente usa para desmanchar e carregar no carro. Mas o agricultor pode usar, né, listões aí na propriedade, ali simples, sendo bem retinha, madeira não tem problema. Um nível de pedreiro, né, que tu vai ali em qualquer ferragem, material de construção consegue. Isso aqui tem 2 metros de comprimento, né? A altura a gente não tem medida certa de acordo com quem vai usar. Se o cara é mais alto, faz mais baixo, para a altura que fique fácil para ele fazer a leitura aqui, né? Isso aqui são igual as medidas dos pés, né? Da altura que ele dimensionar, se é 1 metro, tem que ter 1 metro ali, 1 metro na outra. A diferença de nível que ele quer dar, o gradiente na sua curva de nível, no terraço, vai ser opcional, o que o técnico orientar, se é 1%, meio por cento, tanto por cento. Nesse exemplo que eu usei aqui, que já está aqui no pezinho, vocês podem ver, ele está com 1%. Aqui eu tenho 2 centímetros nesse taquinho, que está aumentando a diferença de um pé para o outro. E essa é a diferença que eu queria dar no meu terraço, na minha curva de nível. Então, eu tenho 2 centímetros mais baixo em 2 metros, eu estou dando 1%. Né, em termos de percentual de declividade. Então, se eu quero que a água corre para cá, eu tenho que seguir marcando a minha curva de nível, né, e aí eu tenho que ir na propriedade, estabelecer o espaçamento. Aí é um processo um pouco mais técnico, mas ele tem que saber quanto ele quer dar de espaço, né, e aí determinar o ponto inicial da minha marcação, do meu nivelamento. Digamos que aqui é o início da minha lavoura. Parte mais alta do terreno, eu comecei, né, vou começar daqui. Aqui começa a minha primeira curva de nível, né? E aí eu vou, não precisa eu marcar um estaquinho em cada visada dessa. Eu posso muito bem de 10 em 10 metros, se o meu solo for uniforme, eu posso fazer tranquilamente 5 visadas sem marcar. Só apenas trocando de lugar certo. Boto aqui, marco aqui, coloco aqui nesse aqui para dar amarração no meu nivelamento. E aí eu vou adiante. 3 visadas, 6 metros. Marco aqui com uma balizinha, tá? Digamos que aí eu queira fazer a segunda curva de nível abaixo, definir a minha distância entre uma e a outra, sigo procedendo da mesma forma. Depois é importante o cuidado, né, tanto na locação como na construção. Aí tem que entrar a perícia do tratorista, ou do animal que vai se é com tração animal, quem vai conduzir os animais ali tem que ter o cuidado para acompanhar a marcação, né? Porque se eu marquei corretamente com o meu nível, né, eu tenho que construir também ela obedecer todas as ondulações, enfim, para que eu consiga dar o destino correto para essa água, né? Normalmente o excesso de água que a gente visa para tirar da lavoura, né? E largar sempre em locais adequados, por isso que o planejamento é muito importante, né? Marcar as estradas, né? A partir dali eu consigo tirar a água da estrada, largar para o local ideal, né? Enfim, visando sempre a proteção do solo. É um equipamento simples, né? Eu posso tirar o nível aqui para usar em outras coisas e guardar o meu esquadrinho em casa lá, né? Sem problema nenhum. Hoje vamos mostrar-vos como utilizar e para que serve um nível de mangueira, também conhecido em inglês como banip. Estes níveis são ferramentas low cost, muito simples de serem feitas. Este aqui nós fazemos e vendemos cá no Vale do Pica-Pau. É um bocadinho mais elaborado, tem alguns acabamentos de maior qualidade.
pode ser feito de uma forma muito simples, com uma cana, por exemplo. O nível de mangueira, assim como um nível A-frame, são ferramentas de baixo custo que permitem-nos fazer um mapeamento topográfico de um terreno, ou seja, nós conseguimos marcar pontos que têm a mesma altitude, traçar curvas de nível, e isso permite-nos perceber como é que a água da chuva, por exemplo, cai e flui pelo terreno, o que é uma parte muito importante de um planeamento, fazer um mapa topográfico. Muito rapidamente, o nível BANIP tem algumas vantagens em relação ao nível A-frame. Ele tem uma mangueira que pode ter a dimensão que nós quisermos, e por isso eu posso marcar 2 pontos a uma distância de, por exemplo, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 5 metros, enquanto um A-frame está limitado à abertura do próprio A-frame. Este aqui que nós temos no Vale do Pica-Pau tem uma mangueira de 10 metros, à volta de 1,5 m pedido aqui nas réguas, por isso temos uma distância de 7 metros, que é já bastante bom. O nível de mangueira funciona com base nas leis da física e a lei da gravidade. Se nós imaginarmos, por exemplo, um lago mesmo num declive, num terreno que seja ligeiramente inclinado, a superfície do lago mantém sempre um nível. Okay? Em qualquer ponto da superfície do lago, a água está exatamente à mesma altitude, nunca fica inclinada. Este nível de mangueira é exatamente a mesma coisa. Nós temos um lago dentro de uma mangueira, em que a superfície desse lago são apenas as 2 pontas da mangueira onde está a água. Então funciona de uma forma muito simples, e o nível de mangueira tem uma vantagem muito interessante em relação ao A-frame, porque com uma régua deste género nós conseguimos ter uma precisão bastante grande nas diferenças de altitude entre os 2 pontos que estamos a medir. Por exemplo, eu começo por demonstrar só no ponto de repouso, um ponto em que estão os 2 níveis calibrados, ou seja, estamos à mesma altitude, e nós aqui conseguimos ver que a nossa superfície do lago está aqui. Portanto, eu tenho aqui uma leitura de 64, ok? 64. Agora o que é que eu faço? Uma destas réguas fica neste sítio e a outra vai para um outro local no terreno, pode ser a distância que nós quisermos, e vai ficar a um sítio mais alto. Vamos imaginar que ela ficaria, por exemplo, aqui. Okay? Agora eu vou deixar a água em repouso um bocadinho, ela vai auto-ajustar-se. Isto tem a ver com a pressão atmosférica, e assim que a água começar a estabilizar, eu vou ler novamente os valores nas réguas. Portanto, neste momento a água já parou, eu tenho 50 nesta régua e nesta tenho 79. Portanto, eu consigo perceber que se esta está a 79, esta está mais alta do que esta. E a vantagem disto, da régua do nível mangueira, é que eu posso fazer uma conta matemática muito simples, faço 79 menos 50 e consigo saber que estou a 29 cm de altura em relação ao meu primeiro ponto. Então isto rapidamente consegue-nos fazer um mapeamento muito rápido e muito preciso sobre as diferenças de altitudes. A vantagem da mangueira, mesmo em relação a ferramentas mais tecnologicamente avançadas, como por exemplo um nível de laser, é que a mangueira consegue inclusive fazer curvas, fazer ângulos, fazer esquinas com edifícios, com árvores. Nós conseguimos passar a mangueira em qualquer sítio e conseguimos sempre medir a diferença entre 2 pontos, coisa que mais nenhum nível consegue fazer. Portanto, isto é uma ferramenta extremamente simples. A única desvantagem que ela tem, ferramentas deste género, é que nós precisamos ter 2 pessoas para fazer estas medições, porque precisamos ter 2 pessoas a segurar nas réguas e a fazer as leituras, enquanto que o A-frame tem essa vantagem que eu sozinho consigo lentamente andar pelo terreno e fazer a medição dos pontos. No entanto, este aqui para terrenos bastante grandes, em que precisamos de cobrir uma grande área, como temos a mangueira que cobre logo muitos metros de uma só vez, tem sérias vantagens. La segunda prueba, que también para la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Aguas, es el uso del nivel óptico. Este instrumento es un instrumento que permite medir alturas, diferencias de altura en el terreno, y también permite medir distancias horizontales. Otra de las posibilidades es medir ángulos horizontales. Es un dispositivo entonces que necesita ser nivelado. Tiene 3 tornillos calantes,
Una vez que se nivela un tornillo, se hace la prueba de nivelación con el segundo, luego con el tercero, y de esa manera quedan definidos perfectamente un plano horizontal. Luego se utiliza la mira es graduada al centímetro, y con esa mira se permite conocer las alturas que tienen los distintos puntos. Con este dispositivo se puede medir cuadrículas trazadas en el terreno, y también permite medir rumbo y distancia. El rumbo sería a partir de lo que es el ángulo horizontal y la distancia a partir de lo que es los hilos estadimétricos. Recordar que siempre se mide el hilo medio, primero en la estación y luego en cada uno de los puntos, y con la lectura del hilo superior menos la lectura del hilo inferior se tienen las distancias horizontales. Esto es una mira telescópica que se extiende en varios tramos. Tiene un botón que al presionarlo, la mira vuelve a cerrarse. Por cada metro cambia de color. En este caso, el primer metro está en color negro y el metro siguiente está en color rojo. Además, cada 10 centímetros tiene líneas horizontales y un número que marca de qué decímetro se trata. Dentro de los 10 centímetros hay 2 E, una roja y una blanca y sus respectivos espacios, o negra en el caso de los tramos negros de la mira. Cada E mide 5 centímetros y cada patita de la E y cada espacio miden 1 centímetro. Vamos a aprender a leer sobre la mira, en este caso la altura del hilo medio, en milímetros. Las primeras 2 cifras corresponden al número que está escrito sobre la mira y que se encuentre por debajo del hilo medio. La siguiente cifra surge de contar cuántas patitas y espacios completos hay entre el inicio de ese valor que aparece anteriormente y el hilo medio. En este caso son 5. La cuarta y última cifra surge de estimar la fracción final. Sobre la última patita que se encuentra incompleta, se estima cuántos milímetros hay hasta el hilo medio. De igual forma, se leen el hilo superior y el hilo inferior. En este caso, las cifras son 1093 para el hilo superior y 1015 para el hilo inferior. Por último, se debe hacer una verificación que consiste en promediar el hilo superior con el hilo inferior. El resultado de esta cuenta debería dar la lectura realizada sobre